2009 a escola começou a existir para ela absorver uma demanda que era aqui da escola vizinha, né, de uma escola vizinha, José Maria Whittaker, se eu não me engano, e porque lá tinha 4 turnos. E a meta da prefeitura é que as escolas ficassem com 2 turnos cada escola. E aí a escola começou a existir, tá? Então, na verdade, ela começou a existir para dividir a demanda, que é a demanda local, com a escola vizinha. Então, meninas, qual a pedagogia da escola é bem complicado de falar, tá? Porque, assim, primeiro eu precisaria falar para vocês o que eu entendo sobre o que é pedagogia, né? Eu posso falar com vocês qual é a concepção de educação que a nossa escola está tentando construir, tá? Porque, na verdade, é uma construção mesmo, porque essa construção depende primeiro o que cada professor traz como a sua concepção. Depois implica também que cada aluno traz da casa que acredita que seja uma escola, tá? Mas na verdade nós estamos tentando construir uma concepção de educação que seja socioconstrutivista, né, interacionista. Aí eu também eu ia fazer um mestrado aqui, uma tese falando para vocês o que é isso, mas assim, resumindo em poucas palavras para que vocês entendam, é assim, nós valorizamos muito a bagagem que a criança traz para dentro da escola, tá? Porque a criança chega já sabendo algumas coisas, então a gente tem que contextualizar de uma forma construtiva o que eles já trazem, tá? E fazendo um esforço aqui com que a gente está ensinando, de fazer com que as crianças entendam que eles podem transformar, né, a vida deles com a educação que eles recebem aqui. É lógico que nós temos que também ter o cuidado de também garantir que as crianças recebam os conteúdos adequados, os conteúdos que são nos impostos pela Secretaria Municipal de Educação, tá? Mas assim, a base é isso, né? Nós respeitamos muito o que eles trazem de fora. A gente também valoriza muito uma educação de qualidade, então aqui a gente analisa muito o que a gente vai transmitir para eles, a gente constrói muito, a gente conversa muito com um grupo de professores, por isso que eu falo que é interacionista, então é uma interação, né? E a gente também não pode deixar de lado algumas coisas que vem pronto pra gente, que isso é um dos entraves, que é uma coisa que a gente precisa estudar. Agora, o que a gente percebe muito, e o que na verdade nós percebemos aqui, mas a rede toda da Secretaria Municipal de Educação já percebe, que nós temos um currículo defasado. Mas a gente está tentando aqui fazer uma construção bacana e acredito que a gente vem obtendo bons resultados. Tá? Bom, meninas, eu cheguei aqui na unidade, a escola foi inaugurada em 2009, né? Se eu não me engano, se não me falha a memória, é em junho de 2009. Eu cheguei na unidade em janeiro de 2010. Então, assim, sou, né, desde então, a primeira diretora titular aqui da unidade. A minha preocupação, logo que eu vim para essa unidade, foi dar a cara não sei se eu vou saber me colocar, mas assim, construir com a comunidade, a cara da comunidade. Por que a minha preocupação? Porque nós estávamos recebendo alunos de outra unidade. Então, esses meninos que vieram de outra unidade, eles já tinham toda uma cultura que era própria da escola onde eles estavam, né? Então, eu tive, né, a preocupação de construir com eles a nossa cultura. E quando eu falo cultura, é cultura mesmo, é a cultura do cuidar do espaço, é a cultura do respeitar as pessoas que estavam aqui, que não eram as mesmas pessoas que estavam lá, né? Tive um pouquinho de dificuldade. E quando eu cheguei aqui, uma coisa que eu percebi é que o prédio escolar, para a ideia que eu tinha de uma educação de qualidade, o prédio escolar
novo, bacana, tudo novo, tudo bacana, mas ele precisava ser adequado ao projeto que eu tinha de uma escola de qualidade. Então, eu fui adequando aos poucos os espaços. Então, eu percebia que tinha lá uma sala, que tinha lá no fundo uma torneira e uma pia, e que eles chamavam de laboratório de ciência. Só que para ter um laboratório de ciência, era bacana ter uma bancada. Então, a gente foi construindo a bancada, a sala de leitura era inadequada, porque os lugares onde os livros eram acomodados era inadequado, porque deixava os livros muito expostos, tal. Então a gente já fez uma reforma na sala de leitura e eu fui adequando. Hoje, né, 4 anos depois, né, cheguei em 2010, 4 anos depois, eu olho para trás e vejo que várias coisas a gente foi construindo juntos, né, e fico muito feliz com isso. E os professores também ficam felizes, porque eu percebo que eu tenho quase o mesmo grupo de professor que estava em 2010, é quase o mesmo grupo que está agora. Então, pouquíssimos professores foram embora. E os que foram embora porque não tinham horário adequado para eles não conseguiam formar a jornada de trabalho deles, ou porque também a escola ficou muito longe da casa deles, né? E tirando isso, pouquíssimos professores foram embora. Então acho que é bacana porque deu né? A gente está construindo aqui, porque o bacana é ficar com uma equipe vários anos, porque não dá para fazer uma história de uma escola em um ano, né? A história ela tem que ser construída, porque cada ano a gente vai colocando um pouquinho. Então eu percebo, e eu sempre tive essa vontade, né? Eu sou diretora da rede desde 2006. Eu cheguei aqui em 2010. Então eu fiquei 4 anos aí rodando como diretora e eu percebi que não dá para construir nada em 1 ano, 2 anos. A gente precisa ficar numa escola, tanto eu quanto a equipe administrativa, ficar um bom tempo na escola, para a gente fazer essa construção bacana. Já fiz bastante coisa na escola, a escola hoje eu fiz uma mudança também no local onde as crianças se alimentam, né? Esse semestre eu terminei de realizar um sonho, que é fazer a construção de um parque, né? Aí você diz, nossa, mas um parque numa escola de ensino fundamental é hiper necessário. Por quê? Porque as crianças estão chegando novinhas. Vocês imaginam que eu estou recebendo crianças no primeiro ano com 5 anos e meio, 6 anos no primeiro ano, né? Com a mudança do ensino fundamental para 9 anos, as crianças estão vindo cada vez mais cedo para a EMF, né? E essa questão do brincar na educação, para mim, é fundamental. Porque o brincar, no brincar, a gente já começa a ensinar coisa para os alunos que eles vão levar para as séries seguintes e principalmente para a vida, né? O brincar é fundamental para a gente aqui na escola, porque no brincar as crianças aprendem a dividir, a somar, a subtrair de uma forma lúdica. Então, para a gente é fundamental, a gente conversa muito com os professores, né? Antes mesmo de ter o parque, eu criei uma área, que eu não sei depois se vocês vão fotografar, alguma coisa assim, mas uma área onde que eles vão lá, eles vão pintar, eles vão pular amarelinha, né? A preocupação, nós temos recreio dirigido, então a gente tem brinquedos, a gente tem corda, a gente tem peteca, na hora do intervalo, tudo isso para valorizar o brincar. E agora, nesse semestre, a gente conseguiu fazer o parque, que eu estou bem tranquila e feliz. E também tem a horta, porque a gente também valoriza muito a questão ambiental, né? E os nossos meninos estão sendo criados muitos dentro de apartamentos pequenos, sem espaço. Então, para resgatar, não é o ideal, né? O ideal eu gostaria de ter assim, sabe, toda essa parte de baixo aqui, que fosse uma grama, que eles pudessem rolar na grama, mas eu não tenho. Então, não tendo o ideal, eu tento fazer, se aproximar do o real do ideal. Então, eu
tento fazer essa conexão aí, né, pra gente tentar minimizar a perca que eu acho que os meninos têm quando eles não têm um espaço adequado para ter. Acho que de verdade, eu acho que eu quero até deixar registrado isso, os engenheiros que pensam na construção da escola, eles deveriam conversar mais com os pedagogos. Eles deveriam conversar mais com os recreacionistas, porque eles precisavam adequar a estrutura da escola ao que realmente as crianças precisam. E hoje no Brasil eu não vejo isso acontecer. Então eu espero que vocês se transformem em engenheiras e pensem nisso, em construir, porque se vocês observarem, as escolas são construídas da mesma forma desde que a escola existe. E aí eu fico muito triste porque os presídios são muito parecidos com as escolas que são construídas. E isso para mim, enquanto pedagoga, enquanto educadora, enquanto uma pessoa que gosta de história, isso aí é muito, para mim é muito triste. Então precisaria se pensar na estrutura física das escolas. Porque aí chega um diretor meio maluco, né, como eu, e assim, e fica tentando adequar. Volto a falar, em adequar, tentando trazer o que é ideal e o que é real. Então a gente fica ali no meio tentando fazer, por quê? Pensando numa educação de qualidade. A inclusão aqui na escola, a gente tem um carinho muito especial, né? Quando eu cheguei aqui na unidade, uma das minhas primeiras providências foi fazer e montar uma sala de SAAI, né? Na rede, SAAI é Sala de Apoio à Inclusão, tá? Então, em 2010 mesmo, no ano que eu cheguei, eu já inaugurei a sala de SAAI. O que é uma sala de SAAI? A sala de SAAI é uma sala que atende as crianças de inclusão num horário adverso o da sala de aula. Ou seja, o menino a criança de inclusão, ela é matriculada numa sala regular, ela frequenta uma sala regular no horário igual ao das outras crianças, mas 2 ou 3 vezes por semana, aí dependendo da organização da professora da sala de SAAI, as crianças são recebidas nessas salas para fazer um trabalho específico para ela, tá? Uma das coisas também que eu estou terminando de fazer agora na unidade é a reforma na sala de SAAI. Se vocês tiverem depois a oportunidade de fotografar, tá? Vocês vão perceber. Nós fizemos a sala de SAAI em 4 cantos. Ficou muito legal. E cada canto é para estimular uma determinada atividade da criança. Então eu tenho lá na sala de SAAI uma área que vai estimular a questão corporal, uma área que vai estimular a questão da matemática, uma área que vai estimular a questão da linguagem, da escrita, e outra área que vai estimular a área da criatividade, das artes. Então a gente fez essa sala dividida em quatro cantos. Outra coisa que a gente se preocupa bastante aqui é com o atendimento mesmo das crianças com necessidade. Por exemplo, nós temos crianças aqui que elas precisam ser trocadas, porque elas não têm o controle do xixi, do cocô, né? Por exemplo. Para essas crianças, elas são atendidas por uma AVE. O que é uma AVE? É uma moça que ela recebe treinamento, e a AVE é uma auxiliar de vida escolar. Então, quando as crianças precisam ser trocadas, quando as crianças precisam ser alimentadas, é essa moça que cuida deles. É lógico que nós temos só uma AVE, então a gente precisa contar com a ajuda das inspetoras de aluno. Então, quando não é a AVE, são as inspetoras de aluno, e nós temos também as estagiárias de inclusão, que são meninas que fazem pedagogia e que ajudam também com essas crianças de inclusão. Tá? Então, assim, nós temos um trabalho muito bacana, inclusive assim, nós temos, só para um dado, para vocês entenderem, nós temos crianças
que não conseguem vaga aqui na nossa escola, que foram para a defensoria pública, para o defensor público colocar eles aqui na escola. Que é uma pena, porque eu acredito que todas as escolas tinham que ter o mesmo trabalho que nós temos, não é? Não é querendo fazer apologia ou assim jogar os refletores para a nossa escola, não é isso. Mas nós acreditamos que a Secretaria Municipal de Educação, ela oferece condições para que todas as escolas façam o mesmo trabalho. Todas. Por exemplo, a verba que vem para a minha escola, vem para todas as outras escolas. Só que existe uma coisa que se chama vontade política e vontade humana, né? A vontade política é aquela que vocês já falam, tem, né? A que vocês já acho que têm conhecimento. Certos políticos poderiam fazer mais, mas também existe a vontade humana. Muitos gestores também poderiam fazer mais. Agora, por que não fazem? Né? Acho que não fazem porque são pessoas que não reconhecem o outro ser humano também como ser humano e porque também não há uma fiscalização adequada. Acho que a supervisão escolar peca, né? Porque a supervisão escolar vê uma escola fazendo, a outra não, precisaria ir lá ver por que não faz na outra, não é? E porque falta também, eu acho que é uma coisa que aí é pessoal de cada um, é o olhar humano para o outro, né? A gente fala tanto que as escolas, é horrível falar isso, mas as escolas e os gestores e os professores, eles precisam ter um olhar mais humanizado para os alunos, né? E aí, independente se é de inclusão ou não, porque se a gente for pensar, todos nós somos de inclusão, porque todos nós temos os nossos defeitos, as nossas coisas que ficou faltando, né? Então, a gente precisa de um olhar humanizado para todos os alunos. Pronto. Então, meninas, aqui nós temos alguns projetos, tá? Então, eu vou falar bem rapidinho quais são os projetos e os alunos que ele atende, tá? Nós temos o projeto Horta, que são os alunos do terceiro ano. Nós temos o projeto de inclusão, que é o projeto que atende todas as crianças de inclusão de todas as séries, que eu já comentei um pouquinho anteriormente, tá? Nós temos o Grêmio Estudantil, e aí esse Grêmio Estudantil nós temos crianças do 6º ao 9º ano. Nós temos um projeto que se chama Empreendedorismo, que é uma professora de história que dá, que tem alunos do 9º ano, tá? E empreendedorismo está sendo bem bacana porque os meninos estão entendendo, primeiro, o que é essa palavra e como essa palavra pode mudar a vida deles no cotidiano mesmo, né? Trazer aqui uma perspectiva diferente para eles. Nós temos o teatro, o projeto de teatro, que atende as crianças do 4º e 3º anos. Nós temos agora no 2º semestre o projeto de jardinagem, que vai acontecer com 1º e 2º anos. Nós temos um projeto chamado Aluno Pesquisador, que vai dar conta de uma questão que SME, uma portaria que veio para a gente no início do ano, que são os alunos do 9º ano vão ter que entregar um TCA no final do curso, né? A gente achando bem bacana, porque está iniciando os meninos nesse movimento que vocês estão fazendo, que é a questão da pesquisa. Então, na verdade, a gente vai estar dando uma estrutura melhor para que as crianças aprendam como é fazer uma pesquisa. Então, de repente, os meus alunos sofram menos que vocês quando tiverem que fazer um trabalho. Que eu acho que foi um avanço, foi um dos bola dentro, né, já que a gente está na época da Copa, que a SME criou, né, que eles implementaram, que foi esse TCA no 9º ano, tá? E nós temos, por último, o projeto de aluno monitor, que são alunos que vêm auxiliar e aprender também nas aulas de informática, com a professora Samantha na sala de informática, tá? Então, são esses os projetos. Eu acho bacana ressaltar, porque o que é bacana, acabei até, inclusive, de conversar com as nossas coordenadoras pedagógicas, né? Os projetos, na verdade, eles aproximam os alunos da escola. Por quê? Porque os alunos têm que vir para a escola num horário adverso da
Quando ele está em aula, ele está em aula. E aí, quando ele precisa vir para a escola fazer outro tipo de coisa, ele tem um outro olhar para a escola. Eles veem a escola de uma forma diferente. Então, para mim, os projetos são essenciais aí no currículo da criança. Então, meninas, vocês me trouxeram agora uma questão difícil da escola trabalhar, mas que a gente vem trabalhando e que a gente vem, inclusive, nos adequando a trabalhar, que é a questão do bullying, né? O adolescente e a criança, pela própria Constituição, quando você lá estuda um pouquinho de adolescente, vocês lerem um pouquinho o que é ser adolescente e como que os adolescentes se comportam, vocês vão ver que dentro do comportamento dos adolescentes, o bullying é uma coisa presente desde que Dom Pedro veio para o Brasil, né? Então é uma coisa recorrente. Só que o bullying ele vem se tornando, acho, mais evidente a partir do momento que as pessoas começam a dizer o que elas estão sentindo. O bullying sempre existiu, ponto. O bullying sempre existiu, só que as pessoas se fechavam. Eu fui vítima de bullying, porque eu sempre fui baixinha, gordinha, dentucinha. É que eu coloquei aparelho e melhorou, mas é sempre assim. Então, qual era o meu apelido? Mônica. Então, já que era a Mônica, eu sentava a mão dos meninos, né? Era a minha forma de me defender do bullying. Porque cada um também tem uma forma de receber, né, o bullying. Tem criança que recebe um bullying e se fecha. Aí vira um adolescente problemático, vira um adulto depressivo. Então, qual é a nossa estratégia aqui? Toda vez que a gente chama, toda vez que a gente percebe ou que isso chega ao nosso conhecimento, porque muitas vezes não chegam, que eu acabei de falar para vocês, alguns adolescentes ou crianças, eles se fecham. Mas toda vez que isso chega, a gente chama pai, chama mãe, chama aluno para conversar, traz eles para falar o porquê eles fazem o bullying e traz eles para falar, traz eles para discutir. A gente, na verdade, a forma que a gente tem como resolver é conversando muito. Eu acho que assim, uma boa conversa resolve muitas coisas. Quando nós percebemos que esse bullying, ele extrapola os muros da escola, porque já aconteceu, né? Ah, aqui dentro tudo bem, mas lá fora eu te pego. E aí nesse caso a gente traz a família. Eu falo, olha, o que a gente pôde fazer aqui dentro da escola, a gente faz. Só que extrapolou os muros da escola. Então o senhor precisa, ou a senhora precisa, resolver de uma outra forma, porque bullying é crime. E eu sempre falo para os pais, olha, é crime, então se o senhor perceber que isso persiste lá fora, o senhor vá e faça uma denúncia, e o senhor faça o pai desse adolescente responder, ou mesmo esse adolescente. Porque uma coisa que a gente sempre faz aqui, a gente conversa com o aluno com o Estatuto da Criança, o ECA, na frente deles. Muitas vezes eu tenho até vários e dou para o aluno, ó, lê. Lê, porque os adolescentes acham que eles são totalmente impunes, né? Ah, eu sou de menor, nada acontece. Mentira, acontece sim. E o ECA diz isso. Então, o aluno pode sofrer várias sanções, a família várias sanções. Então, a gente deixa muito claro isso, né? Mas quando o aluno percebe, isso, graças a Deus, na grande maioria das vezes, que ele veio, trouxe o problema para a direção. A direção olhou para o problema dele, trouxe para uma conversa, já conversou com o outro que pratica bullying. Isso já diminui. É muito engraçado, porque parece que perde a graça. Eu acho que eu já percebi algumas coisas assim. A partir do momento que eu sei, que todo mundo sabe que um está fazendo bullying com o outro, perdeu a graça, para. É muito assim, né? É uma coisa, acho que tinha que ser estudado por... Acho que está, inclusive, sendo estudado por muita gente. Mas a visão que a gente tem é essa, né? E é dessa forma que a gente trata. A gente sempre escuta muito o aluno quando ele vem trazer e a gente chama o outro envolvido e a gente esclarece,
né? E não é só fazer assim, ai, pede desculpa pra ele. Não, não é só isso, não é? É mais coisa. O simplesmente pedir desculpa não vai resolver e não vai parar o bullying. E o que a gente faz? A gente traz para uma conversa e a gente começa a observar, né? Se realmente isso continua, se continua a gente aciona os pais. A partir do momento que, na grande maioria das vezes, resolve. Né? De verdade, aqui a gente fica até muito feliz, porque na grande maioria das vezes resolve. E assim, é bullying por tudo, né? É porque é baixinho, é porque é gordinho, é porque é de outra cor, é porque tem o cabelo diferente. E eu digo pra eles, vocês lutam pra ser diferente. E quando o outro é diferente, vocês fazem bullying. Vamos pensar? Por quê? Eu acho que a chave é fazer esses meninos pensarem nas ações deles. Porque muitas vezes as ações que eles praticam são ações impensadas. Quando eles olham, nossa, mas que idiotice que eu estou fazendo, eles começam a repensar as ações. Então eu acho que a grande chave é muita conversa. Entendeu? Assim, e de verdade eu posso falar para vocês, são poucos os minutos que eu me pego fazendo coisas burocráticas. Na maioria dos momentos aqui na escola eu estou conversando com o aluno. Porque acho que uma boa conversa, fazer os meninos olharem para as coisas que eles estão fazendo, eu acho que é a chave. Acho que a violência que acontece dentro da escola, ela é reflexo de uma violência que acontece fora da escola. Primeiro ponto. Entendendo isso, a gente vai ver que tipo de violência, quem é que pratica a violência e que tipo de violência que está acontecendo. Por exemplo, pode ser uma violência que acontece muito. Os meninos se atracarem. Ai, um pegou o outro de soco dentro da sala. E aí a gente vai analisando e conversando. E na grande maioria dos casos, a gente percebe que as crianças mais violentas são aquelas que são violentadas. E quando eu falo violentadas, eu não quero só dizer violentadas fisicamente em casa, né? Porque essa violência física, ela acontece muito pouco em casa. Só que a gente percebe que os meninos são violentados de uma outra forma. Que a violência, ela acontece de várias formas. Pode ser uma violência emocional, pode ser uma violência psicológica, né? O simples fato dos pais não conversarem com os filhos é uma violência. Então, quando a gente percebe isso, porque a gente conversa com os meninos que entram em atrito, e quando a gente percebe que é isso, e a gente pergunta para eles, e em casa, como é que tá? Dona Silvia, não tem nada a ver. Eu falei, tem tudo a ver. Então, a violência a gente trata assim na escola. Observando muito, conversando muito, seja ela por uma questão das drogas ou por uma questão, que nem eu já disse no começo, de uma violência que os meninos estão sofrendo, a gente trata dessa forma. Conversando, abrindo o jogo. Silvia, mas você vai falar para a mãe do fulano que ele usa droga? Eu falei, não. Primeiro que eu não posso nem falar que isso é verdade, não é? É uma desconfiança, a criança me chamou a atenção, só que eu não posso esconder isso da família, né? Porque a gente fala tanto em família parceira da escola, né, e tudo. E outra coisa que eu uso como, olha, não é porque seu filho, acredito eu, esteja usando droga que eu não quero mais ele aqui. Pelo contrário, né? A gente quer que seu filho continue aqui, até pra gente ajudar. Mas a família tem que tomar algumas providências. Aí eu preciso saber se a família está tomando. Agora, se a família não toma algumas providências, aí a gente tem que tomar. Aí eu já encaminho esse menino para o conselho tutelar, eu já encaminho, se for o caso da gravidade, para a questão, para a vara da infância e da juventude. Eu tive aqui um caso que me assustou muito, né? O menino bebeu vinho, muito vinho, antes de entrar para a escola. Esse menino, ele entrou alterado. Então ele bebeu. Você vê como que é engraçado essa questão da bebida. Ele bebeu
E ele achou, porque na hora que você bebe, não acontece nada com você. Mas depois de um certo tempo que esse álcool vai para a sua corrente sanguínea, e isso demora de um para um, de cada um para cada um. Tem pessoas que demoram, eu por exemplo, eu bebo um pouquinho de vinho, eu já fico vermelha. Tem pessoas que não, tem pessoas que bebem, depois de uma hora é que a bebida vai chegar no sangue. Esse menino bebeu, passou a primeira aula bem. Quando entrou na segunda aula, o menino, bum, desmaiou na carteira. Trouxe o menino pra cá. Na hora que eu cheguei perto, né, pra socorrer e tal, eu já senti o cheiro de álcool. Na hora eu liguei pra SAMU. Falei, esse menino tá entrando em coma alcoólico. Graças ao meu bom Deus, e eu acho que as coisas não acontecem quando não tem que acontecer, eu não sei, mas aqui nem o cara do SAMU falou, ele falou, olha, dona Silvia, demorando mais 20 minutos, esse menino ia entrar no coma alcoólico. Ele desmaiou, aí ele acordava e desmaiava, sabe? Ele não ficou só desmaiado. Então é assim, então a questão das drogas, lícitas ou ilícitas, né? Porque bebida tá em qualquer supermercado, né? Qualquer um pode entrar lá e comprar. Então, drogas lícitas e ilícitas também têm uma grande contribuição com a questão da violência dentro da escola. Tá? Então, menina, vocês perceberam, né, numa ligação, que a escola mudou de nome, tá? É assim. Quando a prefeitura ela inaugura um logradouro público, uma escola ou qualquer espaço público, ele tem que inaugurar e tem que sair em diário oficial o nome daquele espaço. Então, o que eles fazem? Eles colocam geralmente ou o nome do bairro, ou o nome de uma rua, uma coisa que faz referência àquele local. No caso da escola, quando a escola foi inaugurada, a rua de baixo da escola, na verdade, se chama Castor, né? Porque, na verdade, a rua da escola se chama Tritão, né? Muito estranho isso, mas enfim, colocaram MF Castor. Beleza. Quando eu cheguei em 2010, já foi me dito que precisaria mudar o nome da escola. Mas, como a gente estava com tanta coisa para transformar, para construir na escola, e aí a gente foi fazendo, aí fizemos o mascote da escola, porque vocês sabem que tem o castorzinho da escola, e aí foi. Agora, com essa gestão, com essa nova gestão da Secretaria Municipal de Educação, foi nos enviado, no começo do ano, uma solicitação de providência para mudar o nome da escola, tá? E aí foi feito na escola e foi coletado junto aos alunos sugestões de nome da escola. Então foram várias sugestões. Nelson Mandela, Sítio do Pica-Pau Amarelo, assim, tô brincando. Paulo Freire, Emília Ferreiro, Paulo Maluf, por incrível que isso possa parecer, abre aspas. Mas assim, enfim. E foi nos trazido também como sugestão o nome da professora Virgínia, que foi, na verdade, uma professora casada com um professor aqui da escola, que faleceu de câncer em novembro de 2013. Então, essa história e o movimento que ela viveu e que fez o grupo de professores viver, ela ficou vários dias no hospital, essa doença foi descoberta e ela teve, sabe, um avanço muito rápido da doença, mexeu muito com toda a comunidade da escola. E aí no plebiscito que nós fizemos, porque a gente fez um plebiscito com os alunos, que eles tinham que escolher, né, através de uma cédula, tudo direitinho, o nome da Virgínia ganhou, tá? Então hoje a nossa escola chama-se MF Professora Virgínia Loriza Zeitunian Camargo, né? Esse Zeitunian é armênio, porque a professora era descendente de armênios. Então ficou assim. Achei lindo o nome da escola, porque ficou, como diz um aluno, ficou com o nome de escola particular. Mas assim, só na brincadeira, né? E eu falo pra eles assim. Mas assim, a gente ficou muito feliz com a escolha do nome dela, porque acredito que a gente tem que prestar homenagem
para as pessoas que realmente merecem, né? Não acharia justo outros nomes, né? Achei muito justo o nome da Virgínia, que inclusive em novembro a gente vai estar fazendo uma homenagem, um movimento aqui para a gente estar comemorando e valorizando aí a questão da troca do nome da escola, tá? Então foi assim, foi um processo bem democrático, bem bacana e acho que ficou lindo. Meninas, há pouco tempo, né, como vocês comentaram, houve um processo de greve, né, por melhoria de salários, e na verdade, nossa greve foi até por melhoria de condições de trabalho mesmo. Nossa escola aderiu 50%. Então, assim, é, as professoras do Fundamental 1 aderiram por 5 dias da greve. E os professores de Fundamental 2, ninguém aderiu. Então, os alunos de Fundamental 2 tiveram aula normal e os de Fundamental 1, desculpa, eu me atrapalhei. 8 dias, não foram 5 dias. Foram 8 dias do Fundamental 1, tá? E aí a gente fez algumas reposições agora antes das férias e as reposições que faltam vão ser feitas aos sábados, né? Faço questão de ter reposição, né? A gente faz sempre um planejamento para reposição. O aluno vem, recebe atividade igual, porque o aluno não pode ter essa perca, né? Ele não pode estar perdendo esses conteúdos que deveriam ser trabalhados. E os alunos têm direito a 200 dias letivos, isso é lei e a gente tem que